John Coutrinho, um ótimo dia para você, John. Ótimo dia, Adalberto, ótimo dia a todos que nos assistem neste momento. Bom, nós vamos começar falando a respeito dessa pesquisa que nós anunciamos aqui do Dataília. Nós vamos divulgar agora, em primeira mão, a pesquisa feita pelo Instituto Dataília. O levantamento foi feito em 37 cidades do estado nos dias 8 e 9 de fevereiro deste ano. Inicialmente, nós vamos ver os resultados em relação à avaliação do atual governo. Lembrando que essa pesquisa foi registrada sobre o número MA 06345/2018. Vamos então ver a avaliação do atual governo. Levando em conta os votos válidos para a pergunta, você aprova ou não aprova o governo de Flávio Dino? 61,2% disseram que aprovam, 38,8% não aprovam, 10,5% não sabem ou não responderam. John, em relação à pesquisa anterior, foi mantida a média, os números foram mantidos? Sim, Adalberto, em relação à aprovação, no quesito aprovação, o governo Flávio Dino, segundo a pesquisa aferida pela Dataília, segundo a aferição desses números mais recentes, o Flávio Dino mantém esse índice de aprovação em relação às outras pesquisas, de 60%. Desde o início do governo dele, Adalberto, o Flávio Dino ele construiu essa aprovação e ele vem mantendo esses números ali na faixa de 60%, 61% em relação à aprovação do seu governo. Essa aprovação, esses números se refletem também ali no índice também eleitoral, ali na corrida eleitoral que nós vamos divulgar agora também, os números que se referem aos candidatos para o governo do Maranhão. Bom, vamos ver então agora os números relativos à corrida para o governo do estado. Se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje, em quem você votaria? Esta foi a pergunta. 40,8% dos entrevistados disseram que votariam em Flávio Dino, 16,5% em Rosiana Sarney, 1,4% em Eduardo Braide, 1% em Ricardo Murat, 0,4% em Roberto Rocha, em Maura Jorge, 0,2%. Não sabem ou não responderam, 33%. Brancos e nulos, 6%. Para a pergunta se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? 62,39% disseram votar em Flávio Dino, 29,15% em Rosiana Sarney, 4,9% em Eduardo Braide, Ricardo Murat, 1,28% das intenções de voto, Roberto Rocha, 1,22%, Maura Jorge, 1,05% das intenções de voto. Para a pergunta, e se os candidatos fossem apenas esses? Levando em conta os votos válidos, Flávio Dino aparece com 66,14%, Rosiana Sarney, 33,86%. John Coutrinho, análise desses três tópicos da pesquisa, entre eles aquele último onde aparece apenas dois candidatos, o candidato Flávio Dino e a candidata Rosiana Sarney. O número, a distância ali aumentou, não é? É isso, Adalberto. Em relação à pesquisa anterior, da Dataília, divulgada aqui pela TV Difusora, o Flávio tinha 60% das intenções de voto e ele aumentou a vantagem e agora está com 62%. Dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais, ou seja, não houve uma alteração, de acordo com a pesquisa da Dataília, do cenário em relação à disputa para o governo do Maranhão. Tendo em vista, Adalberto, que não ocorreu nenhum fato novo, ou seja, de lá para cá, da última pesquisa para cá, não ocorreu nenhum fato novo que pudesse alterar esses números, apesar de o candidato Eduardo Braide ter se movimentado, ter feito uma pré-campanha nos interiores, ter visitado algumas cidades importantes, mas mesmo assim isso ainda não se refletiu no índice de votos relacionados a ele, conforme indica a pesquisa. Então, ali há essa vantagem do Flávio de cerca de 30 pontos percentuais de vantagem em relação à Rosiana, o que confirma, o que ratifica os números anteriores e também isso reflete, isso incide em relação à aprovação dele. O Flávio tem hoje 60% de aprovação e também isso reflete nas pesquisas, hoje ele tem 60% também, caso ele seja candidato à reeleição, 60% nos índices de intenção de voto. A Rosiana Sarney, que é a segunda colocada, ela continua com o mesmo índice, ela não perdeu, considerando a margem de erro, ela não perdeu. É o índice histórico que o Grupo Sarney tem no Maranhão, de 25% a 30%, e isso ele sempre tem. O que pesa para a Rosiana é a rejeição. Ela com certeza ainda mantém um índice de rejeição muito alto
e isso acaba agravando, acaba dificultando o crescimento dela em relação aos índices de voto. Ela mantém o que ela sempre teve, que o grupo Sarney teve, cerca de 25% a 30%, mas em contrapartida ela tem dificuldade de crescer devido à sua rejeição. Ô, João, já que você falou sobre rejeição, a pesquisa também avaliou esse índice. Vamos ver. A pesquisa também perguntou aos eleitores em qual ou quais candidatos você não votaria de jeito nenhum. 37,3% dos eleitores responderam que não votariam em Rosiana Sarney de jeito nenhum. 20,6% disseram que não votariam em Flávio Dino. 8,5% não votariam em Ricardo Murat. 7,7% disseram que não votariam de jeito nenhum em Roberto Rocha. 4,2% não votariam em Eduardo Braide. Maura Jorge, 3,1% não votariam. Não sabem ou não responderam, 15,7%. João Coutinho. Como nós falamos, Adalberto, a Rosiana enfrentou rejeição altíssima. Dado os últimos governos dela, ela foi 4 vezes governadora do Maranhão, e aí isso acaba refletindo nessas pesquisas, o índice de rejeição que ela não conseguiu ainda dirimir. O Flávio Dino, claro, está no governo também, ele aparece ali em segundo, um índice de rejeição de 20%. É óbvio, Adalberto, que caso a Rosiana realmente saia candidata, a gente tem que observar isso também. A Rosiana até hoje não confirmou se realmente ela é ou não candidata. A gente colocado o nome dela nas pesquisas, até porque há apenas uma expectativa dela concorrer ao governo do Maranhão. Ela tem dito que será candidata, mas não faz movimentos, não se movimenta no sentido de consolidar sua candidatura. E aí, quando realmente ela for definida como candidata ao governo, talvez o cenário possa ser outro. Mas no momento, ela ainda não fazendo pré-campanha, ela ainda não visitando as bases, ela ainda não, ali se apresentando como candidata de fato, ela ainda apresenta ali, ela aparece na segunda colocação, com essa margem de 30% nas pesquisas. O Flávio, claro, que hoje faz um governo que tem uma aprovação, segundo a pesquisa, que também 60%, é claro que isso favorece ele. É um candidato, segundo a pesquisa da Taília, forte à reeleição. O Flávio se apresenta como um fortíssimo candidato a continuar ao governo do Estado, se confirmarem esses números. A gente sabe que é cedo ainda, Adalberto, é apenas um retrato, uma radiografia do momento na disputa eleitoral. Claro que há outros candidatos, segundo esses números, não teria segundo turno. O Flávio seria eleito, segundo os votos válidos, com 66% das intenções de voto, não teria segundo turno, apesar dos vários candidatos que se apresentam ali para concorrer com ele. Falar sobre isso, essa pulverização, quer dizer, pelo menos até agora como pré-candidatos anunciados, o fato de vários candidatos terem anunciado que vão vão confirmar depois nas convenções os seus nomes, isso não alterou esse aspecto, pelo menos da fotografia, como você diz, da radiografia desse momento, de uma eleição definida ainda no primeiro turno, não é? Sim, sim. Até porque, Adalberto, os candidatos ainda, os outros candidatos, hoje a gente sabe que o principal concorrente do Flávio Dino, o principal adversário dele é a Rosiana Sarney. A gente sabe disso. Ela tem um índice, como a gente falou, de uma parcela da população, do eleitorado que vota ainda nela, no grupo Sarney, 30%, é claro. Agora, o que causa estranheza são os outros candidatos que ainda não conseguem pontuar bem, segundo a pesquisa da Taília. Entre eles o Eduardo Braide, o Roberto Rocha, a Maura Jorge e o Ricardo Murat. Isso não tem... uma estratégia não tem funcionado bem, segundo a pesquisa da Taília, na tentativa, no escopo de levar a eleição para o segundo turno. A configuração hoje é o Flávio Dino eleito no primeiro turno, a configuração atual, atinente em relação aos últimos números divulgados pela Dataília. Como a gente sempre gosta de destacar, não houve nenhum fato que mudasse o cenário. Assim, por exemplo, o que ocorreu da última pesquisa da Taília para cá? Não ocorreu praticamente nada. Apenas o Eduardo Braide ensaiando uma candidatura, apesar dele dizer que ainda não sabe se é candidato. Ou seja, essa indecisão ainda reflete muito na cabeça do eleitor. Ele não sabe ainda quem são os candidatos desenhados em relação à disputa para o governo maranhense. Até que tanto que na pesquisa espontânea o Flávio aparece lá em cima, porque realmente ele está no governo e ele já disse que é candidato à reeleição. Então isso remete favorece ele. E os outros candidatos não. A pessoa pergunta, mas eu não sei se a Rosiana é candidata. E quem são os outros candidatos? Eu também não sei. O Roberto Rocha ainda
não tem definido se será candidato ou não. O Eduardo Braide ainda é meio tímido, a Rosiana ainda é meio indecisa, e isso acaba confundindo um pouco o eleitor. Por isso, esse favoritismo do Flávio, e também pela questão do quesito aprovação, né, dessa questão basilar, que reflete muito as intenções de voto, aprovação e intenção de voto. Ô John, entre os pré-candidatos à presidência da República, a pesquisa da Dataília aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como preferido entre os maranhenses, seguido por Jair Bolsonaro. A pesquisa também quis saber se as eleições para presidente da República fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? 59,2% disseram votar em Lula, 17,4% em Jair Bolsonaro, 6,2% disseram votar em Marina Silva, 3,1% em Ciro Gomes, 1,4% votariam em Geraldo Alckmin, 0,3% disseram que votariam em Manuela Dávila. Não sabem ou não responderam 4,7%. A pesquisa foi feita em 37 cidades do Maranhão. Foram ouvidos 2.137 eleitores. A margem de erro é de 3,2% para mais ou para menos. Repetindo mais uma vez que o número do registro da pesquisa é MA 06345/2018. Ela foi feita nos dias 8 e 9 de fevereiro. John, tem um dado aqui que chama a atenção. Vamos primeiro falar sobre essa questão nacional. Sim. Aí. Lula-Bolsonaro, refletindo aquilo que o cenário nacional aponta, mas da última pesquisa para essa, a diferença é que agora há uma condenação do Lula no TRF4, né? Adalberto, mas praticamente não altera o cenário no Maranhão. Todos nós sabemos que o estado do Maranhão sempre deu expressivas votações, tanto para o Lula quanto para a Dilma. A gente sabe que ainda é um estado pobre, que depende muito do Bolsa Família, dos programas sociais, e isso sempre é retratado nas votações, foi retratado nas votações da Dilma e, consequentemente, também do Lula. E aí ele mantém esse índice, não altera em relação às outras pesquisas. Agora também, em segundo lugar, aparece aí o Jair Bolsonaro também. Acho até surpreso, né, para nós aqui no Maranhão, tendo outros candidatos aqui também do campo da esquerda. O Bolsonaro que vem se consolidando, na ausência do Lula, hoje o Bolsonaro é o candidato que aparece em primeiro lugar nas pesquisas em todo o país, na ausência do Lula, claro. Mas ainda assim, considero ele como uma surpresa aqui no Maranhão, esse índice de votação dele em segundo lugar. Tendo em vista, Adalberto, que tem os candidatos mais conhecidos que já fizeram campanha, que tem vindo ao Maranhão, como Ciro Gomes, né? Recentemente esteve no Maranhão, já veio aqui a Marina Silva, mas o Bolsonaro aí ele vem se consolidando, não só no Maranhão como no país, como um nome, né, ali competitivo e forte, ali quem sabe para vencer as eleições na ausência do Lula. Vale lembrar que na pesquisa feita depois da D1 TRF4, a pesquisa nacional, o índice foi mais ou menos esse, ou seja, o Lula continua, é como se ele fosse blindado, digamos assim, né, mesmo com esse episódio do TRF4, mas não interferiu diretamente na cabeça do eleitorado, portanto, em relação à preferência do eleitorado para as eleições de 2018 para a presidência da República. Aqui no estado tem um fato que chama atenção também, é que quando a pergunta foi feita se as eleições para governador do Maranhão fossem hoje, em quem você votaria, ou seja, na espontânea, nós tivemos um resultado de 33% de eleitores que disseram que não sabem ou não responderam. É um quesito importante, Adalberto, essa questão dos eleitores ainda que estão indecisos. É um número alto, 33%. Isso quer dizer que a eleição no Maranhão não está definida. 33% define uma eleição, 33% de ainda pessoas ainda que não sabem quem votar, é um número expressivo, é aquilo que endossa que nós falamos. Ainda não tem o eleitorado maranhense, ainda, claro, que ainda não se atentou para a eleição no Maranhão. Nós temos apenas o recal do Flávio e o próprio recal da Rosiana Sarney, que está aí, mas aí esse número de indecisos, claro, que ele deve diminuir com o tempo. Ou seja, isso, claro que é um favoritismo do Flávio em ganhar a eleição no primeiro turno, conforme a pesquisa Dataília de hoje, divulgada, ele tem 62%, e a Rosiana ali chegando perto da casa dos 30%. Os outros candidatos ali variando entre 2% e 1%. E esse número de 33%, é óbvio que os outros candidatos, né, até os outros candidatos, no sentido de pulverizar, devem trabalhar nesse quesito, que é o número de indecisos, e os candidatos têm que trabalhar em relação a isso. É claro que já um número de eleitores já definido pelo Flávio, a pesquisa não sei se aferiu esse ponto, que não muda mais,
e pela Rosiana Sarney. E os outros eleitores, essa margem, né, que ainda está indecisa, pode ser trabalhada, Adalberto, pelos outros candidatos. Até por aqueles eleitores que não querem, por exemplo, assim, não quero o Flávio e não quero a Rosiana. Há margem, por exemplo, para uma terceira via. Considerando essa margem, considerando esse índice de indecisos, há uma possibilidade de uma terceira via no Estado, um candidato de crescer, de haver potencial para que ele possa crescer dentro desse número de 33% de indecisos que ainda não sabem quem votarão, e isso, é claro, deve ser valorizado, é um índice importante para que os outros candidatos trabalhem em relação a isso, para que possa crescer e até, Adalberto, levar a eleição para o segundo turno. Obrigado, João. Daqui a pouco você volta no próximo bloco falando dos bastidores da política. É isso aí, Adalberto. Até daqui a pouco. Obrigado.